Ali, ó. Só foi aberta uma porta e ó, a bateria não tem força. Tem uma coisa errada com essa bateria aí. Abre a outra porta lá de novo. Daí vai. Doze e 20, ó. Olha, olha, olha. Provavelmente vai ligar a luz da ABS, ó. 12h19. Vou ligar o carro, vamos ver como é que tá carregando essa bateria aí. Mas ela tá carregando certinho, sabe? Eu olhei também. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então, gente, hoje tá um dia de 8 graus e eu tô achando meio estranho essa bateria. Essa bateria, ela tá estabilizando em 12h30 aí no frio. Ela não poderia estar assim. Ó, pode ver que ela não tem, nem a luzinha não tá acesa ali, ó. Botei aqui. Eu tô monitorando ela. Eu tô querendo ver. Ontem acendeu a luz do ABS ontem. Isso não é normal. Por uma bateria de... não tem 2 semanas de uso, né? Ela tinha que estar estabilizando, pelo menos, tá certo que tá frio, né? Mas pelo menos um 12,50. E eu ando todo dia com o carro, né? Tem uma coisa de errado com essa bateria. Pode ser, né? O problema do frio, mas não acredito que não seja isso aí. Ela tem que estabilizar um pouco mais. Mas a partida tá boa, né? Não sei o que tá acontecendo. Gente, uma hora eu vou parar de fazer vídeo, porque foi só eu falar que a partida estava boa, veja o que aconteceu, cara. Isso não tinha acontecido nesse carro ainda, desde quando eu comprei, tá? Mais de 2 anos. Pode gravar. Deu pra ver, né? Tem coisa errada, né? Tá carregando certo. 14,56. Acho que não tem que pegar a coisa lá e levar lá pro cara de volta. Pegar a nota e a garantia e levar pro cara. Então acabei passando lá no cara das baterias, né? E lá se confirmou. Vamos ver o CCA aqui, deu o pico mínimo, né? Deu 10,89 na primeira tentativa, na segunda deu 10,67 e na terceira deu 10,85. E lá com o aparelhinho dele, né? Aparelhinho de boa qualidade até, então deu 12,49, claro que eu já tinha andado com o carro um pouquinho até chegar lá, né? E o CCA lá também 722, sendo que essa bateria, o CCA dela, nominal da bateria é 620. Então, aparentemente, essa bateria não tem nada, né. E daí ele pediu para mim fazer uns testes ali para ver o que que podia ter, né, fuga de corrente ou alternador, alguma coisa assim, né. Daí eu voltei para casa para fazer esses testes aí. Então, gente, voltei lá do cara onde eu comprei a bateria. Ele mediu lá com os aparelhinhos dele lá certinho. A bateria tá com 12,49. Você vê que agora tá começando a ficar verdinho aqui, né? Tava preto aí dentro, né? 12,49. E o CCA dela tava dando 722. Então, aparentemente a bateria não tem problema.
E ele pediu para fazer alguns testes, então, né? Podia fazer o teste de carga de carregamento, né? Agora ela está carregando 14,20. Às vezes ela oscila, né? Para mais, né? 14,6 quase. Que é para mim ligar farol, fazer esses testes aí, né? Então eu vou fazer agora esses testes. E é para fazer o teste de fuga de corrente também, né? Se eu achar que não vai dar, todos os meus testes aí derem certo e a bateria tiver com algum problema, achar que tá com algum problema mesmo, daí ele vai levar ela para análise da Elier lá, tá? Mas acredito que a bateria, pela medição dele, não tem problema. Esse que é o interessante. A medição tá boa lá. Mas eu vou fazer esses testes aqui do meu alternador também, né? Opa. Eu vou ligar aqui vou ligar os farol, vou ligar o farol de neblina, tudo aí. Vou ligar agora. Vamos testar isso aí. Então tá aí, ó. Liguei então o farol de neblina, até o outro, a luzinha lá atrás de neblina lá, liguei também. E vamos ver o que tá dando, ó. Em lenta, carregando aí o 14,10, 14,9. Olha, tudo indica que o alternador tá jóia, né? Carregando na lenta assim, né? Com tudo ligado aí. Daí vamos fazer o teste de fuga de corrente, então. Agora troquei o multímetro, né? Porque eu já estraguei um multímetro medindo ampere, esqueci de voltar ele e estraguei um. Agora tá estabilizando, né? Tá ali, mas agora eu vou tirar o cabo ali, vou botar para ampere aqui no multímetro. 10 ampere até, ó, já. Ele faz parte do circuito, ó, quase que estraguei o outro multímetro também. Ao vivo, quase que descarregada para ampere, porque daí o multímetro faz parte do circuito, né? E vou tirar aqui, lembrando, sempre quando tirar o cabo negativo, cara, desliga a porta aberta. A chave do carro tem que estar no bolso, tá? Agora, como é que eu vou fazer para prender um lado? Um lado eu consigo prender certo aqui. E o outro lado é 10 ampere. Botei aqui. Botei na escala de ampere. Vamos encostar aqui para ver o que dá. Ele falou que essa fuga de corrente aqui, no começo, ela vai ser alta, porque eu recém desliguei o carro, né? Mas aqui a 2 horas ela não pode passar de 0,9. Aqui a 2 horas. Vou fazer assim, eu vou... Ó, já tá baixando bastante, ó. Vamos ver até onde é que vai estabilizar isso aqui. Vai dar vídeo meio longo aí, mas... Ó, tá vendo? Ó, a ponteira aqui no ampere. Né, multímetro pro lado do ampere também. Tá? E... encostando e vamos ver o que vai dar.
ruim com uma mão aqui, o cara fica tremendo, né? Tá diminuindo. 1.8. Parece que por agora meio que estabilizou aqui, né? Eu vou esperar 2 horas. Daí eu vou ligar de novo. Vamos fazer de novo isso aqui. Ó, 1.8. Aqui é 2 horas, então tem que tá menos de 0.9. Certo? Alguém tem dúvida do que eu fiz aqui? O multímetro faz parte do circuito, ó, por isso que eu quase queimei ele ali, né, ó. Bota no ampere, o positivo aí, ó, na escala de ampere, o negativo deixa do jeito que tá. Ó, já baixou bastante, ó. Zero ponto 27, 0.28. Então, em poucos minutos já estabilizou bastante, ó. Tava em 1 ponto alguma coisa. Aqui a 2 horas eu vou voltar aqui. Vou medir isso aí de novo. Aqui então, após 15 minutos, estando nessa escala aqui, ele chegou no mínimo dessa escala aqui, 001, que seria 0, 0, 10 miliampere, isso aí, né? Confunde um pouco. Agora, entrando nessa aqui, daria para mudar a escala para usar o outro multímetro, né? Já que eu não quero tirar esse multímetro aqui, usar o outro multímetro, botar numa escala de 200 miliampere, quem sabe, né? E mudar a escala aqui para até 200, para ver o quanto dá, porque eu acho que esse multímetro aqui chegou no limite dele. Eu posso mudar ele aqui também, ó, para 200, mas daí eu vou ter que tirar ele daqui e botar ele nesse furinho aqui. Vou fazer com o outro. Tirei ali, mudei ali a estratégia. Agora começou tudo de novo. O módulo ligou, né? Agora é de esperar 15 minutos para chegar em stand-by de novo. Mesma escala ali, 10 ali no comum. E vamos esperar 15 minutos de novo, para ver se ele vai voltar pro 1, que nem aconteceu da outra vez. Eu troquei pro miliampere aqui e continuou no 1, né? Peguei o outro multímetro, também não deu nada. Agora vamos ver o que vai dar. Talvez tenha dado errado também, né? O multímetro também tenha dado alguma coisa de errado ali na hora de enfiar ali dentro ali. Agora tá 2 ponteiras aí que eu sei que funcionam bem. Ó, não dá 5 minutinhos aí, já volta pro 0.27, que é 270 miliohms, né? Deve ter mais algum módulo ligado ainda. Agora vamos esperar os outros minutos aí para ver se ele volta pro 0 de novo, que é 10 ohms, né? 0,1. Daí tá tudo certo, né? Só teria que medir botando uma escala um pouco mais fina, né? Para ter certeza. Então deu 12 minutos, ele foi para 0,1. 001. Só agora eu não tenho como, eu não consigo tirar ele, ele volta tudo de novo, né? Eu vou tentar medir agora com outro multímetro o que acontece numa escala aí de 200 miliohms. Esse aqui tá no 0,1, 0, e esse oscila 0,1 e 0,2 ohms. Esse tá numa escala bem menor, ó, 0,20, 20 miliohms. Esse oscila 0,1, 0,2. Então não tem fuga de corrente. Tá dando certo, né? Bem pouquinho. Vamos montar de novo aí
esse não é o problema, fuga de corrente, né? Lembrando que esse 0,1 aqui, nesse multímetro aqui, é 10 miliohms. E aqui já tá com a vírgula. Mas é perto disso também. Porque eu não a outra ponteirinha não entrou ali, não marca nada. Então no 20 para 20 é isso aí. Tá certo. Então aí 2 horas após aí, eu já tô editando o vídeo. Me lembrei de uma coisa. Que eu não fiz o teste com o ar-condicionado ligado. A gente tá utilizando ele bastante, né? No quente, no talo, né? No 30 graus, porque tá frio. Mas eu vou ligar o carro lá, vamos ver o que o carro vai dar então. Porque daí liga a ventoinha, né? É, gente, foi erro meu, ó. Não muda nada com o ar-condicionado quente. Ó, a ventoinha funciona ali, mas continua carregando os mesmos 14 e alguma coisa. Não é por causa do ar-condicionado no talo, mas tem que testar, né? Então não temos problema também com o ar-condicionado, que é algo que nós estamos usando bastante, né? Deu um pico ali. Por que dá aquele pico? A gente vai continuar aí, de alguma forma dando aquele pico ali do 13. E arrumar alguém para acelerar o carro também para ver. Uma coisa que eu vou ficar cuidando é esses picos aí de energia aí, que a ventoinha do radiador tá fazendo, que ela quando ela sai da inércia, ela puxa bastante energia para começar, mas depois o alternador equilibra isso aí, mas vai ficar de olho, porque existe a possibilidade da ventoinha tá travada, tá começando a travar, isso é possível, né. E o resto, acredito eu que eu fiz aqui, uma consulta aí, e meio que de 30 a 60 minutos andando numa constante, né. Então, final de semana tem que dar uma volta mais forte, né, daí vamos ver na outra semana o que que vai acontecer, que eu não ando isso aí tudo, né. Eu ando 2 quilômetros para o colégio, 2 quilômetros até a padaria e assim vai, né. É tudo pertinho aqui, mais 2 quilômetros até o mercado e volta para casa. Então é possível que eu dê mais partida do que o alternador carrega a bateria. Essa é uma grande possibilidade, né. E por hoje, então, é isso aí, né, lembrando que eu deixo meus vídeos tudo em playlist, né. Tiver algum problema que teu carro tá dando, tem diversos vídeos já em playlist lá, vai lá e pega completo, não pega vídeo picado por aí, né. E por hoje é isso aí, né, até o próximo vídeo.